Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós iniciemos a análise de um tema demasiadamente importante para o processo civil. E ele se chama os embargos à execução, ou se preferirem, os embargos do devedor. Embora a compreensão dessa matéria interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Direito Processual Civil. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria. Como vocês puderam acompanhar nos vídeos anteriores, nós vínhamos estudando o procedimento aplicável ao processo de execução com origem na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. E a respeito desse assunto, nós já havíamos examinado os seguintes aspectos. Primeiro, como se constrói a petição inicial da ação executiva. Segundo, quais são as deliberações que o juiz da causa deve adotar em seu primeiro pronunciamento neste procedimento. Em terceiro lugar, examinamos também a citação do executado para pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de penhora. Oportunidade em que fizemos um estudo bastante detalhado e completo sobre a forma de contabilidade do mencionado prazo. Bem, o que vocês também já sabem, que se o executado não realizar o pagamento no prazo de 3 dias, o oficial de justiça procederá então à penhora de bens do devedor, tantos quantos sejam suficientes para garantir a execução e os seus acessórios. E como já mostrei em vários vídeos que gravei anteriormente, incumbe ao próprio oficial de justiça que realizou a penhora proceder também à avaliação dos bens que foram constritos, exceto se ele não reunir condições para tanto. Caso em que o juiz nomeará um avaliador e assinará desde logo o prazo de 10 dias para que ele então apresente o respectivo laudo de avaliação. Nós também já sabemos que, penhorados e avaliados os bens do executado, nós podemos então avançar com a execução para uma fase em que esses bens serão expropriados. E nós já vimos que o CPC prevê as seguintes espécies de expropriação. Primeira, a adjudicação dos bens constritos. Segunda, a alienação por iniciativa particular. Terceira, a alienação em leilão eletrônico ou presencial. E, finalmente, a quarta, a apropriação dos frutos e rendimentos da empresa, do estabelecimento ou de outros bens que forem alcançados pela penhora. Aliás, nós fizemos um estudo bastante detalhado e demorado a respeito de todas essas espécies expropriatórias. E por isso eu os remeto aos respectivos vídeos para que vocês possam ter sempre fresco na memória todo o conteúdo que importa a essa matéria. Perfeito? Bem, nós também vimos que após a expropriação, havendo dinheiro depositado no processo de execução, cabe então ao exequente requerer o levantamento da quantia depositada, o que o juiz autorizará a depender de determinados pressupostos. E que, satisfeito o direito do credor, o próximo passo então é o juiz proferir uma sentença extinguindo o processo de execução, quando o direito do credor for integralmente satisfeito. Ok? Bem, mas aí vocês me perguntam, professor, e onde é que os embargos à execução ou os embargos do devedor entram neste procedimento? Perfeito? E é justamente para isso que eu estou aqui gravando este vídeo.
Veja, a primeira noção que nós temos que ter presente quando vamos lidar com o processo de execução é a de que a defesa do executado não é feita aqui mediante a apresentação de contestação. Não. Contestação é um peticionamento de defesa tipicamente ligado ao processo de conhecimento. Portanto, não existe contestação em processo de execução. Mas aí vocês me indagam, professor, então o executado não pode se defender neste procedimento que nós estamos a estudar? A resposta é positiva, pode sim. Mesmo porque o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal é categórico ao prever o seguinte: ninguém será privado de sua liberdade nem dos seus bens, sem o devido processo legal. E nós sabemos que dentro do devido processo legal encontra-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Daí porque, no ambiente de uma execução, o executado pode sim exercer o seu direito de defesa, que, aliás, é exercitável aqui com a oposição dos embargos à execução, ou, se preferirem, dos embargos do devedor. E aí vocês me perguntam, professor, o que são esses embargos, então? No primeiro conceito, eu posso dizer que os embargos são um instrumento de defesa do devedor contra o processo de execução, ok? Mas nós podemos melhorar essa noção, afirmando tecnicamente a natureza desses embargos. Veja, os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento ajuizada pelo executado, isto é, pelo devedor, em face do exequente. E se os embargos são ação de conhecimento, uma vez opostos pelo devedor, eles dão origem a um novo processo, a um processo de conhecimento, que, portanto, vai se desenvolver paralelamente ao processo de execução que já estava em curso. Portanto, em síntese, quando o devedor oferece os embargos, nós temos, então, dois processos em desenvolvimento. Primeiro, o processo de execução, em que é demandado o executado. Segundo, o processo de conhecimento, que tem origem nos embargos do devedor, em que o executado é autor e em que o exequente é demandado e, portanto, réu. Logo, estes dois processos vão tramitar, por assim dizer, paralelamente. Segue a execução, mas também se processa a defesa do executado no ambiente dos respectivos embargos. Entenderam? Aliás, se nós temos dois processos, eles devem ser autuados. E essa autuação ocorre em separado, não em apenso. Portanto, teremos os autos do processo de execução e agora os autos do processo de conhecimento originário da ação de embargos do devedor. Entenderam isso? Bem, mas vamos tirar aqui algumas conclusões iniciais dentro deste primeiro vídeo e que nós vamos aprofundar nos vídeos seguintes que eu vou postar sobre essa matéria. Vejam, se os embargos do devedor têm natureza de ação, é intuitivo que a apresentação deles exige do executado a construção de uma petição inicial, que, aliás, deve ter lá basicamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Uma vez apresentada, protocolada a petição inicial dos embargos à execução, ela então dará origem ao referido processo de conhecimento, que vai se desenvolver segundo um procedimento especial de jurisdição contenciosa, que nós veremos, e resultará então, no primeiro grau de jurisdição, um julgamento que invariavelmente é feito com a emissão de uma sentença.
Portanto, é elementar nós guardarmos as seguintes informações. Embargos de execução são uma ação manejável com a apresentação de uma petição inicial, que dá origem a um processo de conhecimento, paralelo ao processo de execução. Este processo de conhecimento se desenvolve segundo um procedimento especial de jurisdição contenciosa e resulta, no primeiro grau de jurisdição, a emissão de uma sentença. Compreenderam isso? Bem, para este primeiro vídeo, eram essas as noções introdutórias que eu precisava transmitir a respeito dos embargos à execução. Mas como vocês já perceberam, nós temos uma enorme quantidade de informações a respeito desse assunto que eu prometo explicar na sequência de vídeos que eu passo então a postar desde já. Tá joia? Por isso, fiquem conosco, porque em alguns minutos eu vou postar já o segundo vídeo. Até breve.